Olá, sou a Solange Carvalho, catequista de vocês, para quem não me conhece. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a introdução aos sacramentos da nossa Igreja Católica. E antes da gente começar, vamos invocar a Santíssima Trindade para que nós possamos aí estar aptos, né, a receber aquilo que Deus quer nos dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, gente. Falar um pouquinho de sacramentos da Igreja Católica. Para a gente começar a falar dos sacramentos, Solange, sacramento o que é? Aquilo que nós vamos receber, né? Aí nós viemos aqui receber, vamos receber o batismo, receber a primeira Eucaristia, uns vão receber o sacramento da crisma, né? Enfim, viemos aqui para receber os sacramentos. Mas será que a gente sabe o que é um sacramento? Ixi, agora? O bicho pegou. O que é um sacramento, né? Então vamos lá, gente. Olha só, vamos começar falando o seguinte. Vou ler aqui para a gente começar a pensar. O que é um sacramento? É o sinal visível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo e entregue à Igreja. Graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu convite, tornando-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza humana. Tá? Então, o que é isso? Vamos supor assim, a gente quer se comunicar, quer ter um acesso direto a Deus, né? É lógico, todos nós podemos ter um acesso a Deus. Na verdade, não é a gente que vai até Deus. Deus vem até a gente, né? Então, um grande diferencial da nossa Igreja Católica é isso, que a gente acredita que não somos nós que vamos atrás de Deus, né? Falar, nós vamos até Deus, né? Aquelas igrejas, algumas igrejas, nós vamos fazer isso para poder chegar até Deus. Não, né? Deus vem até nós. É isso mesmo, isso é verdade, né? Jesus não fez isso? Ele não se humilhou, não se rebaixou a vir em forma de humano para poder vir até nós? Veio em carne e osso, como nós, né? Mas como assim, Solange? Mas como? Mas Deus não chega em mim, chega. Só que às vezes o que acontece? É a gente que, fecha o canal, né? A gente fecha o canal. Então, Deus quer vir até nós. Lógico que Ele quer, Ele ama todos nós, Ele quer salvar todos nós. Só que a gente tem essa mania de, fechar o canal com pecado, fecha o canal porque a gente não quer saber de Deus, fecha o canal porque a gente quer ser Deus de nós, e jeito da gente fechar essa barreira e não deixar Deus chegar até nós, não é? E agora vamos falando dos sacramentos. O que seriam então esses sacramentos? Seria uma espécie de canal para Deus chegar até a gente. É um canal mais rápido de Deus chegar até a gente. O canal foi deixado por Deus. Quando Jesus esteve na Terra, ele esteve com João Batista, né? Então, se a gente for puxar nos evangelhos, João Batista era o primo, né? Que era o filho de Isabel, que era o primo de Jesus, que antes de Jesus começar a sua vida pública, ele já pregava a vinda dos Messias. Então, ele foi um antecessor, foi o último profeta que antecedeu a vinda do Messias, que era Jesus.
E João Batista, ele batizava as pessoas. O que era isso? Era uma forma dele chamar as pessoas e converter as pessoas para Deus. Era uma forma dele pôr as pessoas nesse caminho estreito para que Deus pudesse chegar até ele, né? Então, o que ele fazia? Ele chamava as pessoas, falava de Deus, e no ato simbólico, ele mergulhava as pessoas no rio, né? Na época, o Rio Jordão, e era uma forma de dizer, olha, essa água, que é o sinal de pureza, né? Vai lavar os seus pecados, e agora, a hora que você sair daqui, você sai um novo homem, certo? E a partir dali, aquela pessoa já não era mais aquele velho homem que, né, já era uma pessoa de Deus. Então, isso chamava-se batismo. Batizava-se com a água, né? Só que o que acontece? Quando Jesus se encontrou com João Batista já na hora, já percebeu, já sabia que ele era o Messias. Aí Jesus falou assim para ele, eu quero ser batizado. Mas como, João Batista falou para Jesus, mas como que você quer ser batizado? Se o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus, eu não sou digno de batizar o Senhor, né? O Senhor é que é o Todo-Poderoso. Mas ele disse, não, eu quero ser batizado, né? Naquela humildade e simplicidade dele. E Jesus foi batizado por João Batista, da mesma forma que João Batista batizava as outras pessoas, batizou Jesus. Só que Jesus é o Filho de Deus. E naquele momento, o batismo deixou de ser apenas um ato simbólico, como era antes, né? Como era antes, que aí mergulhava na água e era apenas um símbolo, para ser um ato realmente espiritual, né? Por quê? Porque naquele momento em que Jesus foi imerso na água, ele foi batizado com a água. A água continua sendo símbolo, a gente depois vai ver os detalhes dos símbolos, porque a água é o símbolo, mas aquele símbolo ganhou uma outra versão, porque naquele momento o próprio Espírito Santo de Deus é que desceu em batismo a Jesus. Então, a partir daquele momento, todos aqueles que fossem batizados, passassem a ser batizados por Jesus ou pelos seus discípulos, não seriam batizados somente com a água, aquele ato simbólico, mas sim receberiam o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E é o que acontece conosco. Não é verdade? Então, quando a gente é pequenininho, tá lá na igreja, ou grande, né? Muitos de vocês que estão ouvindo assistindo a esse vídeo vão ser batizados. Você, naquele momento, não é só um símbolo. Naquele momento que você aceitar, então vai ter o ritual, a gente vai falar um pouquinho rapidinho do ritual. Você aceitar, né? Ser um membro da família, da Igreja de Cristo, através dos rituais, você vai receber o Espírito Santo, e a partir daquele momento, o Espírito Santo vive em você, e você passa a ser filho adotivo de Deus. Então, isso é o grande acontecimento com o batismo. E nesse momento também, aí a gente tem lá o nosso pecado original, que também é apagado ali naquele momento, e a gente passa a ter aquela pureza, né? E como funciona? Então, só para a gente entender, existem 7 sacramentos na Igreja Católica, ou seja, 7 canais que facilitam a vinda de Deus até nós e da gente até Deus, né? Primeiro é o batismo, que é o da iniciação da Igreja Católica, o primeiro sacramento, né? Aquele que sem ele os outros não podem ser ministrados. Temos o crisma, depois a Eucaristia, temos a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem.
O sacramento do batismo, que é o primeiro, ele tem o grande sinal dele é a água, né? Então, o padre ou o diácono vai jogar a água na cabeça, tá? Tem os gestos e as palavras dentro do rito do batismo. Então, mergulhar a água, né, e invocar a Santíssima Trindade é o ato principal do batismo, né? Depois existe também, gente, a vela, que é a luz de Cristo. Então, vai se colocar uma vela na mão do padrinho, que vai simbolizar a luz de Cristo, e tem o óleo, né? Também que a criança, lembra que coloca aqui no peitinho da criança, ou do adulto também, às vezes coloca na cabeça, né? Também para tornar resistente a ação do inimigo. Então, para que serve aquele óleo? Aquele óleo é um símbolo de luta, né? Que ao ser ministrado, ao ser colocado em sinal da cruz na testa do catecúmeno, né? Ou no peitinho da criança ali, quando a criança é pequenininha, dá força de luta contra o inimigo, né? A água a gente sabe que seria lá derramada 3 vezes, porque derrama-se 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seriam invocando a Santíssima Trindade. E é o sinal da purificação, morre o homem velho e nasce o homem novo, né? A vela é acesa no círio pascal. Então, a gente, no dia do batismo, o círio pascal, que é aquela vela grandona, né, que é acesa lá no sábado, o sábado santo. Então, aquela vela é acesa. Então, todo mundo, todos os padrinhos vêm e acendem a vela no círio. Do círio seria o quê? Seria uma forma de acender a própria luz de Cristo naquela criança que está sendo batizada, né? E também temos a veste branca, né? Que seria também um sinal de pureza. Geralmente, as crianças são vestidas com a veste branca. Então, simbolicamente, a gente usa esses detalhes, esses parlamentos que a gente acabou de falar. E aí, cada catequista vai explicar melhor, né? Para os seus catequizandos no dia da reunião. Porém, o mais importante para a gente entender, gente, é que o batismo, ele vai fazer com que nós renasçamos. A gente deixa de ser aquele pecador, aquele do pecado original, aquela criatura decaída, né? Porque nós somos uma criatura decaída, a gente já nasce maculado pelo pecado, a gente deixa de ser e passa a ser um ser, um filho de Deus, um ser imaculado, ou seja, limpinho, sem pecado, né? A partir do momento que você recebe o sacramento do batismo, seus pecados são perdoados, né? Seus pecados são perdoados ali, e você tem ali uma página em branco para você continuar escrevendo da maneira que você quiser, né? Então é muito importante a gente entender isso. Bom, é uma marca indelével. O que significa ser uma marca indelével? É que você é batizado, você não pode ser desbatizado. Não existe isso, né? Você é batizado, pronto, acabou. A partir daquele momento que você é batizado, você é o Filho de Deus, você faz parte da Igreja de Cristo. Ah, Solange, mas acontece que eu fui batizado lá na igreja evangélica tal, e agora eu quero ser católico, tem que ser batizado de novo? Então, não de novo, porque não existe 2 batismos. O que acontece é que, às vezes, a igreja na qual você foi batizado não tem, assim, ritos compatíveis com os ritos da Igreja Católica. Então, pode acontecer 2 coisas. Ou o batismo lá não foi válido, daí você vai ser batizado aqui na Igreja Católica, ou, dependendo, daí quem vai falar isso é um sacerdote, uma pessoa especializada nisso, vai ter que
adaptar algumas coisas no rito para que você seja considerado batizado. Então existe essas possibilidades, né? Que são detalhes também que aí é de cada um. Mas o importante é saber que você é batizado. A partir do momento que você é batizado, você não pode ser desbatizado. E outra, é batizado uma única vez, né? Você não é batizado mais, eu fui batizada e você batizar de novo, não, né? Então, são essas, assim, as características do batismo, né? Que o principal deles, o símbolo principal é a água, significa o nascimento, o renascimento da criatura, que estava decaída e hoje é um filho de Deus. É o primeiro sacramento da iniciação cristã, né? É ministrado por um sacerdote ou um diácono. Aí existem algumas exceções. Por exemplo, tem gente que fala, mas acontece que a pessoa estava para morrer e aí foi lá um tio dele e batizou aquela pessoa, porque naquele momento da morte a pessoa pediu, né, para a renúncia, né, aos pecados e quis se converter a Deus. Existem alguns casos que pode sim, que aí a pessoa sendo batizada, ela pode ministrar sim, mas são casos assim também raros e que tem que ser também estudados aí pelo paróquia, como que foi feito, enfim, né? Não é que cada um vai sair lá batizando todo mundo, não. Mas existe casos sim, tá? Casos assim, no leito de morte, já aconteceu, na guerra já aconteceram casos assim. Enfim, existem alguns casos que podem ser relevados, mas na regra geral é ministrado na igreja por um sacerdote ou um diácono, né? E também é isso, gente, é uma única vez que a gente é batizado. Bom, gente, eu acho que seria mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês sobre o batismo, e o resto os catequistas de vocês vão estar dando aí os detalhes. Espero que eu tenha conseguido aí passar para vocês bastante coisa sobre esse tema muito importante. Agradeço a atenção. Fique com Deus. Vamos encerrar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.